Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das narrativas mais dramáticas da antiguidade, a história do segundo livro dos reis. E olha, é uma saga e tanto, cheia de poder, profecia e o colapso que é impressionante não de uma, mas de duas nações inteiras. Pra gente entender essa história toda, tem uma pergunta que não quer calar, né? Como é que uma nação poderosa, que se acredita ter uma proteção divina, pode chegar a um fim tão catastrófico? Essa pergunta é o que pulsa no coração de toda essa narrativa. Os personagens principais aqui são bem claros. De um lado, reis que vivem desobedecendo, do outro, profetas que, sem medo nenhum, vão lá e confrontam eles. E o resultado de tudo isso? A consequência inevitável das escolhas deles, a ruína dos seus reinos. A história começa com uma troca de poder gigantesca, mas o curioso é que não é entre reis, não. É entre os profetas mais poderosos de Israel. A narrativa já começa com o profeta Elias no auge do seu poder. Pensa só, o rei Acasias de Israel se machuca e vai pedir conselho para um deus pagão. A mensagem de Elias para ele é direta, sem rodeios. Isso já mostra a autoridade que ele tinha, sabe? Uma voz que rei nenhum podia simplesmente ignorar. E a partida de Elias não é uma morte qualquer. É um evento espetacular, totalmente sobrenatural. Uma carruagem com cavalos de fogo desce do céu no meio de um redemoinho. É uma cena inesquecível que meio que sela o status de lenda dele e já prepara o terreno para quem vem depois. Mas é a reação do discípulo dele, o Eliseu, que revela um impacto de verdade. O grito dele mostra que ele não está só perdendo o mestre, ele está vendo partir a própria força de defesa de Israel. O manto de Elias cai e Eliseu pega, herdando ali uma responsabilidade, nossa, imensa. A partir daí a história dá uma virada. Com Eliseu agora como profeta principal, a gente vê um contraste bem interessante entre os milagres divinos que ele faz e o caos político super sangrento que está rolando na realeza. O trabalho de Eliseu é marcado por atos de poder, assim, incríveis. Ele ajuda os pobres, cura doentes, até ressuscita os mortos. Mas ele também tem um lado bem severo, como naquele famoso incidente com as ursas, mostrando que a autoridade de um profeta exigia respeito. E aqui que está o ponto principal. Enquanto Eliseu está operando nesse plano mais espiritual, o mundo da política está literalmente se desfazendo em violência e traição. A subida de Jeú ao poder é um exemplo perfeito disso, super rápida e brutal. Ele é ungido por ordem de Eliseu e já começa uma limpeza sangrenta na casa real, cumprindo uma profecia antiga contra a família do rei Acabe e da Jezabel. Essa estabilidade toda vai acabar definindo o Reino do Norte. Depois de décadas de instabilidade e desobediência, a gente chega num ponto trágico. O primeiro dos dois reinos, o Reino do Norte de Israel, vai encarar o seu destino. Antes de continuar, é importante entender um conceito que, segundo a narrativa, é a causa de toda essa destruição: a idolatria. Na visão do autor do livro, o problema todo, a raiz de tudo, era abandonar o Deus de Israel para adorar outros deuses. Então, o que aconteceu? O texto é bem claro. A razão da queda foi o pecado contínuo, principalmente adotar as práticas religiosas de outras nações. A consequência? Conquista total pelos assírios e a deportação em massa do povo. E o desaparecimento do Reino do Norte é, assim, absoluto, definitivo. As 10 tribos que viviam lá são assimiladas pelo Império Assírio e se tornam as famosas tribos perdidas de Israel. Um momento que, sério, mudou o curso da história. Com o norte destruído, toda a atenção se vira para o Reino do Sul, Judá. Eles viram o que aconteceu com os irmãos deles. A questão agora é, será que eles vão aprender com os erros do passado? A história de Judá parece uma montanha-russa, sabe? Uma hora de fidelidade, outra de rebelião. E isso fica claro no contraste entre esses dois reis. Manassés é descrito como o pior rei da história de Judá, levando a nação para o fundo do poço. Anos depois, o neto dele, Josias, aparece como um dos mais justos, liderando uma reforma gigantesca. É no 18º ano do reinado dele que acontece a grande virada para o Josias. Durante uns reparos no templo, os homens dele encontram um livro da lei antigo, provavelmente uma versão do Deuteronômio, que tinha se perdido e sido esquecido por gerações. Só que, apesar de todas as reformas do Josias, a profecia que chegou até ele era bem sombria. O texto dá a entender que os pecados da nação, especialmente no tempo de Manassés, foram tão graves que o julgamento já era inevitável.
As reformas de Josias, no fim, só adiaram o que estava por vir. E assim, a gente chega ao ato final e mais trágico da história. Apesar daquele breve momento de esperança com Josuas, os reis que vieram depois dele voltaram aos velhos hábitos. E a paciência divina, segundo a narrativa, finalmente acabou. O fim é angustiante, contado nos detalhes. Um cerco de 2 anos que levou uma fome terrível. A tragédia pessoal do último rei, Zedequias, é horrível. E a destruição do Templo de Salomão, que foi o centro da vida religiosa por 400 anos, nossa, foi um golpe devastador. A Babilônia usa uma estratégia bem sistemática de deportação. A elite, os líderes, os trabalhadores qualificados, todos são levados como prisioneiros. O objetivo era claro: remover a liderança da nação para impedir qualquer revolta no futuro, deixando para trás só uma terra arrasada e um povo empobrecido. E é assim que o livro termina. É a conclusão de uma longa história que começou com um reino unido, glorioso, e agora acaba com cidades em ruínas e um povo no exílio. Segundo o autor, isso não foi um acidente, mas o resultado inevitável de séculos de desobediência. E isso nos deixa com uma última pergunta. Com o templo em ruínas, a terra ocupada e o povo espalhado, será que esse era o fim definitivo? Ou será que, de alguma forma, no meio de toda essa destruição, ainda existia um caminho de volta? É essa pergunta que prepara o terreno para os próximos capítulos dessa longa história.